Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e hoje nós vamos falar bastante sobre natureza. A gente vai falar um pouquinho sobre o quadro natural de um continente específico. E esse continente específico ele é o maior continente do planeta Terra. Já adivinhou qual é? Bom, acredito que já tenha adivinhado que nós estamos falando do continente asiático. Mas se não adivinhou, tudo bem, porque a gente também vai falar sobre o tamanho dele aqui hoje. Então, nossa aula de hoje é sobre o quadro natural do continente asiático. Nós vamos falar um pouco sobre a localização da Ásia, nós vamos falar sobre os principais acidentes geográficos, rios importantes, lagos importantes, sobre relevo, clima e vegetação. O que é um desafio, porque o continente asiático ele é tão grande, mas tão grande, que ele tem uma diversidade muito grande nos seus quadros naturais, certo? Então, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre a localização, mostrando essa imagem que eu vou projetar para vocês. Então, nós temos nesse slide o planeta dividido em zonas climáticas. E a Ásia, ela fica ali a norte da África. E ela divide essa grande massa continental que a gente chama de Eurásia com a Europa. Mas a Europa é a menor parte. Observem que o continente asiático ele é tão grande que ele vai ter terras na zona polar do planeta, que é extremamente gelada, na zona temperada, que não é nem tão quente nem tão fria, e também na zona intertropical, que é a mais quente do planeta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar vocês ao quadro e lá eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a localização do continente asiático e também seus principais acidentes geográficos e relevo. Espero que vocês estejam prontos. Vem comigo. Bom, temos aqui um mapa físico, tá? Ásia físico. E nesse mapa a gente vai ter as cores simbolizando as altitudes. Então, ó, o verde mais escuro seriam as partes mais baixas, e aí conforme a gente vai clareando, esse verde vai subindo, até no amarelo já é mais de 1.200 metros de altitude, ou seja, 1.200 metros acima do nível do mar. E aí a gente vai chegando às grandes altitudes. Mas vamos pensar o seguinte, como eu tinha falado para vocês, esse grande bloco continental aqui, ó, nós chamamos de Eurásia. E ele é dividido entre a Ásia e a Europa. Então, preciso começar explicando para vocês como funciona essa divisão. Então, a gente começa por aqui, ó, os Montes Urais. Os Montes Urais, eles atravessam a Rússia. Então, a Rússia é um país bicontinental, onde tem uma parte menor na Europa e uma parte maior na Ásia. Então, a primeira aqui, ó, para dividir a Europa de Ásia, os Montes Urais. Depois, nós temos o Mar Cáspio. Em seguida, o Cáucaso, essa cadeia aqui, ó, de relevo, e depois o Mar Negro e, por fim, o Estreito de Bósforo. O Estreito de Bósforo é uma passagem estreitinha de água que divide a Turquia em duas. A Turquia, assim como a Rússia, é um país bicontinental. Tem um pedacinho na Europa e a maior parte na Ásia. A Ásia também vai ter um encontro com o continente africano. E ela vai se dividir da África pelo Mar Vermelho, que é esse aqui, ó, e também pela fronteira entre Egito, que fica na África, e Israel, que fica aqui na Ásia. E, por fim, ela vai... Por fim não, porque ainda tem mais um depois desse. Ela vai se dividir da Oceania pelo Mar do Timor, principalmente. Ó, inclusive, essa ilha aqui, ó, a gente tem dentro dela a Papua Nova Guiné, que já é Oceania. E ela vai se dividir do continente americano por um outro estreito, pequenininho, que é o Estreito de Bering, que nem chega a aparecer aqui nesse mapa, mas que do outro lado é o Alasca, nos Estados Unidos. Então eu vou ter que mostrar para vocês o Estreito de Bering no globo terrestre, porque realmente em planisférios fica mais difícil. Então aqui, ó, nós já temos a Ásia bem grandona e notem o seguinte, ó, vai passando aqui pela Rússia, a parte asiática da Rússia. Quando o continente asiático termina aqui, ó, a um pulo de distância, quem está? O Alasca. O Alasca já é continente americano.
Ó, aqui a gente vai ter Canadá, Estados Unidos, se descer a gente chega até o Brasil. Então, vamos voltar, que eu vou falar agora sobre alguns acidentes geográficos importantes e vou mostrar para vocês no mapa que está no quadro. Então, vamos lá. A gente tem, já no continente asiático, eu já falei dos estreitos, né? Como o de Bósforo, que separa a Turquia em duas, o de Bering, que vai separar do continente americano, mas a gente vai ter uma série de outras passagens estreitas de água aqui, ó, no continente asiático. Além dessas passagens estreitas, a gente também tem muitas penínsulas. Península é aquele pedaço do continente que parece que está avançando em direção ao mar. Parece que está meio pendurado, né? Então a gente tem aqui, ó, de Anatólia, onde fica a parte asiática da Turquia. Nós temos a Península Arábica, onde fica aí a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã e uma galera. Ó, a Índia também se localiza numa península. A gente tem a Península da Indochina. E para a galera do K-pop, sempre ligada, a gente tem aqui, ó, a Península da Coreia, onde ficam a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, terra da galera aí do BTS, Blackpink e companhia. O continente asiático, ele também é cheio das ilhas, certo? Então a gente tem, por exemplo, ó, as próprias Filipinas são um conjunto de ilhas, a Indonésia, o Sri Lanka, Taiwan, também chamada de Formosa. O Japão, por exemplo, ele é um arquipélago, ele é um conjunto de ilhas. E tem uma coisa bastante interessante sobre esse conjunto de ilhas, que esse conjunto de ilhas ele vai se formar por um choque entre placas tectônicas, certo? No oceano. Então, se a gente acompanha aqui, ó, isso aqui tudo, ó, é o limite onde termina uma placa tectônica e começa outra. É o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, sejam pacientes. Bom, a gente também precisa falar um pouquinho sobre os lagos e rios. A gente tem, por exemplo, o Mar Cáspio, o Mar Negro, e a gente tem o Mar Morto, que é uma depressão. O Mar Morto, ele fica a centenas de metros abaixo do nível do mar, mas em terra firme. E algumas outras depressões aqui também, ó, como o Mar de Aral, né, algumas depressões aqui no continente asiático. Depressão é aquele relevo que fica abaixo do que tem ao redor dele. Se essa depressão for ainda mais baixa que o nível do mar, a gente chama de depressão absoluta, e temos algumas na Ásia. Sobre os rios, bom, a gente tem esse planalto bem importante aqui, ó, montanhoso, e a gente tem esse outro aqui que é o Himalaia, e o planalto do Tibete é a cadeia do Himalaia. O que acontece? Desse planalto aqui, a gente tem uma série de rios que vão descendo o relevo, ó, em direção ao Polo Norte. Estão vendo? Então a gente tem o rio Lena, o rio Obi, o rio Yenisei. E esses rios, eles, como estão indo para partes muito geladas da Ásia, eles muitas vezes congelam por partes do ano. E aqui do Planalto do Tibete, né, atravessando, chegando aqui pelo Himalaia, a gente tem rios como o rio Indo, como o rio Ganges, né? A gente tem o Brahmaputra também na Índia. A gente tem o maior rio do continente asiático, que é o Rio Azul, o Yangtze, que tem mais de 6.000 quilômetros de extensão, mas não é tão grande quanto o Amazonas aqui do Brasil, ganhamos essa. A gente tem uma série de mares, como o Mar da Arábia, a Baía de Bengala, o Mar da China, o Mar do Japão, né? Aí o Mar da China tem o meridional e o oriental. A gente tem uma série de golfos importantes. Aqui a gente tem o Golfo Pérsico, que ele vai banhar aqui parte do Irã, né? A gente tem a gente tem também o Golfo de Omã, que é essa outra entradinha aqui. A gente tem o Golfo ou Baía de Bengala, né? A diferença de Golfo para Baía é o tamanho, né? Quando é muito grande é Golfo, quando é um pouquinho menor é Baía. Mas, de qualquer forma, são essas entradas de água em direção ao continente. Beleza? Então, os principais acidentes geográficos da Ásia estão aí e vamos falar um pouco justamente agora sobre o relevo. O relevo da Ásia também é extremamente diverso, né? Então, a gente tem aqui desde essas áreas aqui bem baixas, ó, que algumas chegam a ser depressões, até grandes cadeias de montanha, né? Como a gente tem aqui os Argos,
os Montes Argos, e a gente tem aqui o Planalto do Tibete, que eu já falei, e o Himalaia. Aqui no Himalaia, nós temos o Monte Everest. O Monte Everest, né, que a maior parte dele fica ali no Nepal, ele é o ponto mais alto, de maior altitude, do planeta Terra. Aqui, ó, 8.848 metros de altitude, ou seja, quase 9 quilômetros. Se 9 quilômetros já é difícil de andar, imagina de escalar. Então tem que ter muita coragem, muito treino, um excelente equipamento, mas tem gente que chega lá no Everest, né? Então, já pensou? Bom, então aqui principalmente sobre o relevo. E lembrando que geralmente dos picos de montanhas é que vão descer os rios. Então notem, os rios eles sempre descem o relevo. Olha, eles vão do mais alto em direção ao mais baixo. Do mais alto em direção ao mais baixo. Sempre, beleza? A água não sobe morro, a água só desce morro. Então, eu vou falar agora um pouquinho para vocês, já que eu estava falando sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, eu vou mostrar um pouquinho uns mapas importantes. Então, se liga aí nesse que está sendo projetado agora. Então, nós temos, nesse mapa aí, a parte do choque das placas tectônicas. Então, está o mundo dividido em placas tectônicas, onde elas se chocam, formando montanhas, né? E aqui a gente tem o Círculo de Fogo do Pacífico, que é toda essa área onde a gente tem um choque de placas, né, que vai formar grandes cadeias de montanhas e também ilhas, como é o caso do Japão, das Filipinas, da Indonésia e companhia. Então, voltando para mim, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os climas do continente asiático. Então, eu vou mostrar para vocês no quadro um mapa com os principais climas da Ásia e também vou mostrar 2 climogramas, que eu sei que vocês gostam. Quer dizer, eu pelo menos acho. Então, vamos lá. Relevo, mapa físico, aqui, ó, e aqui. Então vamos primeiro para o mapa. Como eu falei para vocês, toda essa diversidade de relevo e o fato do continente ser muito grande, a gente tem muitos climas diferentes. Desde o clima polar, extremamente gelado, até a gente ver climas como o clima equatorial, que é um clima semelhante ao da Amazônia aqui no Brasil. Né, muito quente e chuvoso. A gente tem grandes áreas, ó, de desertos, muitos desertos. Ó, olha aqui a Península Arábica, ó, muito deserto. A gente vai ter climas tropicais, aí já mais semelhantes ao do Rio, né, e de outros estados do Brasil. O Mediterrâneo, que é um clima temperado que fica próximo de áreas de deserto ou de semideserto. Nós temos os subtropicais, que são aqueles temperados ali quase tão quentes quanto os tropicais. A gente tem os frios de montanha, né? Aqui, ó, nesse verdinho aqui, por exemplo, onde fica o Himalaia e o Planalto do Tibete, que ele não deveria ser tão frio, mas devido à altitude do relevo, quanto mais alto, mais frio, certo? Então a gente tem essa diversidade. Eu trouxe 2 exemplos nos climogramas. Eu trouxe o de Jakarta, na Indonésia, e o climograma de Riad, na Arábia Saudita. Então notem, as barrinhas são as precipitações, as chuvas. Notem aqui, ó, como as barrinhas são altas, como chove muito por lá. E uma característica do clima equatorial de lá é aqui, ó, a temperatura estável, a temperatura alta e sem variar muito ao longo do ano. Agora olha aqui, ó, nesse outro de Riad, na Arábia Saudita, de clima desértico. Olha como é que passa meses sem chuva nenhuma. E como você tem uma variação de temperatura. Essa aridez aqui, ó, e quando tem chuva é muito pouquinha. Essa aridez é um sinal de clima desértico. Bom, chegando perto do final da nossa aula, vou falar um pouco com vocês sobre vegetação. As paisagens vegetais do continente asiático. Então, último mapa no quadro e vamos lá. Quando a gente pensa na vegetação, a vegetação ela é bem associada ao clima. Vou até deixar um mapa do lado do outro. Então notem, por exemplo, onde a gente tem os climas mais frios, a gente vai ter vegetação de tundra, que é aquela vegetação adaptada ao solo congelado. Ou seja, quando o solo descongela, uma vegetação rasteira que se desenvolve ali. Então nós temos aqui, ó,
as vegetações de áreas montanhosas, que ficam nas partes mais altas, né? E a gente tem o caso da taiga, que são as florestas de coníferas. Temos imagens, vamos projetar aí na tela? Então, fica na Sibéria, né? Uma parte da Rússia que fica na Ásia. E aí a gente tem essas árvores adaptadas ao frio intenso. Nós temos as florestas temperadas. O caso das florestas temperadas e das florestas subtropicais são florestas aí com um clima mais ameno e que vão desenvolver árvores como essa que a gente vai ver nessa imagem aí, ó. E a gente tem ali florida na frente as cerejeiras, a sakura, né, um símbolo do Japão. Então, no Japão a gente encontra esses climas aí subtropicais e temperados. Voltando aqui para o mapa, a gente tem as áreas de savana, que é um tropical com uma estação um pouquinho mais seca, né? E a gente tem também muita vegetação de estepes e pradarias, que são típicas das áreas semiáridas, semidesérticas, beleza? E nós temos as florestas tropicais, florestas aí frondosas e também florestas equatoriais. E eu tenho uma imagem aí, olha, dessa da Indonésia. Olha que coisa linda, né? Uma floresta equatorial na Indonésia. Eu tenho as estepes também do semiárido bem seco, né, que ainda vai ser mais seco do que essas estepes aqui. Então eu tenho também essas aqui. E eu também, como eu já falei para vocês, tenho os climas desérticos. Então temos imagem do deserto. Então isso aí é em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E também aqui, ó, da vegetação montanhosa. Olha a cordilheira do Himalaia, que coisa linda. Então, chegando perto do fim da nossa aula, eu tenho um desafio para vocês. Vamos lá. Qual clima é o mais frio? É o equatorial, onde a gente acha as florestas equatoriais? É o polar, onde a gente encontra a vegetação da tundra? Ou é o temperado, onde a gente pode encontrar florestas temperadas, algumas estepes e pradarias? Acertou quem disse polar, né? Então, perto do Polo Norte ou perto do Polo Sul, a gente encontra os climas mais frios. No caso da Ásia, o polar asiático ele fica perto do Polo Norte. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Até a próxima aula!